Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 9 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado aprova matérias importantes no primeiro esforço concentrado deste semestre. CPI do Cachoeira houve o depoimento da ex-mulher do contraventor. Continuou o impasse entre ambientalistas e ruralistas na comissão que analisa as mudanças no Código Florestal. Minas Gerais e Pará querem mudança nos royalties pagos pelas mineradoras. Agora, no Senado em Dia. Ontem foi mais um dia cheio de votações na primeira semana de esforço concentrado do plenário. O primeiro projeto aprovado informatiza o sistema de execução penal. Pela proposta que volta à Câmara dos Deputados, todos os dados sobre o cumprimento da pena poderão ser acompanhados pelo juiz, Ministério Público, defensor e pelo preso. Esse projeto tem uma relevância enorme porque ele vai permitir, como eu disse, soltar pessoas que já cumpriram as suas penas e prender pessoas que ainda estão devendo à justiça. Em clima de acordo, também foi aprovada a criação de vagas de analista e técnico judiciário em tribunais regionais do trabalho. No TRT de Goiás, são 226 cargos e no de Minas Gerais, 96. A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. O consenso entre as lideranças também permitiu a votação da proposta de emenda constitucional que garante a autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. Uma Defensoria Pública com autonomia faz com que o cidadão tenha a maior possibilidade de defesa. No início da noite, os senadores votaram em primeiro turno a PEC dos precatórios, dívidas do governo com o cidadão que ganhou um processo na Justiça. O acordo seria para votar também outra proposta que trata da criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Belo Horizonte. Mas como a presença foi diminuindo no plenário, os líderes preferiram deixar a votação para o próximo esforço concentrado no fim de agosto. Silêncio e lágrimas na CPI do Cachoeira. A comissão mista ouviu ontem mais 2 pessoas, um contador e a ex-mulher do contraventor preso desde fevereiro. Parte da reunião foi secreta. A ex-mulher de Carlinhos Cachoeira, Andréia Aprígio, tinha um habeas corpus para não responder às perguntas, mas decidiu esclarecer a denúncia de que seria Laranja de Cachoeira, aparecendo como dona de empresas do contraventor. Minhas empresas estão sendo acusadas equivocadamente como sendo canais de articulações ilícitas. Ela afirmou que recebeu a indústria farmacêutica de Carlinhos Cachoeira na partilha de bens do casal, depois da separação. Durante as investigações da Operação Monte Carlo, a empresa foi investigada e nenhuma movimentação financeira ou escusa foi encontrada. Na declaração de renda de Vossa Senhoria revela que a senhora tem dívidas com Carlos Cachoeira. E essa dívida saltou para 1.900.000 em 2010. Do que advém essa dívida? Já declarei tudo aquilo que devo declarar e gostaria de preservar realmente a minha imagem, realmente não ter que colocar posicionamentos perante ao pai dos meus filhos, que está numa situação delicada. Os meus filhos estão sofrendo muito com isso. A pressão dos parlamentares fez Andréia Aprígio chorar. O presidente da CPI, senador Vital do Rego, conversou com o advogado dela e decidiu tornar a sessão secreta. Durante quase 2 horas, os parlamentares interrogaram Andréia Aprígio a portas fechadas. Ela se recusou a responder às perguntas, mas ainda assim, o presidente da CPI avalia que a estratégia de manter o depoimento em sessão secreta foi positiva para as investigações. Os membros da CPI estão sendo extremamente hábeis, porque estão fazendo o que nós chamamos em direito de um interrogatório negativo, provocando até pelo próprio silêncio dela um determinado comprometimento que o relator certamente extrairá como peça fundamental no seu relatório. O segundo a depor, o contador Rubimaier Ferreira, também tinha um habeas corpus, mas acabou respondendo a quase todas as perguntas. Ele aparece nas investigações como contador de empresas de fachada, que seriam responsáveis pela movimentação financeira do Grupo de Cachoeira. Jamais prestei nenhum tipo de serviço de contabilidade para nenhuma das empresas investigadas. Segundo o contador,
O nome, o endereço e o telefone dele podem ter sido usados por outras pessoas. Eu estou achando que as pessoas que estão envolvidas aí usaram meu nome dentro do meu escritório de alguma forma para constituir essas empresas. Não constituir nenhuma empresa dessa. Rubi Maier se calou quando confrontado com informações oficiais do órgão de controle de atividades financeiras. Segundo o COAF, o contador sacou R$2,5 milhões da conta de uma das empresas fantasmas usadas pelo esquema de Cachoeira. Consta que eu saquei. Então, com referência a quais eu vou permanecer em silêncio. Parlamentares saíram com opiniões contrárias sobre a relevância dos depoimentos. São depoimentos secundários que não acrescentam. Cabe à CPI ouvir Pagô, ouvir Cavendish, ouvir o Cachoeira. Os depoimentos são importantes, são uma peça e um instrumento de investigação que nós estamos desenvolvendo, e isso reforça a necessidade de nós continuarmos investigando essas empresas fantasmas. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Na Comissão de Agricultura, um dos projetos obriga frigoríficos a informarem diariamente ao Ministério da Agricultura os preços, quantidades e outras características dos bovinos comprados para abate. Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater os 10 anos do Estatuto das Cidades. O Estatuto regulamenta a política de desenvolvimento urbano, de responsabilidade municipal e tem como instrumento básico de trabalho o Plano Diretor. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo tem na pauta, entre outros projetos, o que fixa em 3% a alíquota máxima do Imposto sobre Serviços incidente nas atividades do turismo rural. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. O repórter Ronaldo Martins está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Relações Exteriores vai analisar as indicações de 2 diplomatas para os cargos de embaixadores na República de Camarões e na Nigéria. Também está na pauta um projeto de lei que fixa limites de idade para ingresso e saída das Forças Armadas. A Constituição Federal de 1988 diz que esses limites devem ser estabelecidos em uma lei ordinária, que até hoje não foi votada. Embora considere a proposta importante, o relator vai pedir o arquivamento por inconstitucionalidade. Segundo o senador Paulo Baier, qualquer iniciativa de lei que faça mudanças na estrutura das Forças Armadas deve ser apresentada exclusivamente pela Presidência da República. André? Obrigado, Ronaldo. Mais 2 comissões se reúnem na manhã desta quinta-feira. A Comissão de Educação realiza a primeira audiência de um ciclo de debates sobre educação e federalismo. Desta vez, o tema é educação básica e a responsabilidade do governo federal. A audiência pública também na Comissão de Assuntos Sociais. Senadores e convidados discutem um projeto que regulamenta a cobrança do cover artístico e o trabalho de músicos em bares e restaurantes. A comissão mista que analisa a medida provisória com as modificações do Código Florestal se reuniu ontem para votar as emendas ao texto. O impasse entre ambientalistas e ruralistas se repetiu. Um acordo de lideranças permitiu que 304 das 343 emendas apresentadas à medida provisória do novo Código Florestal fossem retiradas. Mas nem assim a votação do texto pode ser concluída. Quando o relator propôs flexibilizar a regra de cálculo das áreas de preservação permanente no Cerrado da Amazônia Legal, houve reações. Isso significa clara e cristalinamente dizer o seguinte: se uma propriedade na Amazônia Legal de Cerrado tiver mais de 15% de área de preservação permanente, se tiver, por exemplo, 30% de área de preservação permanente, ele só precisará ter 20% de reserva legal. Ou seja, estaremos autorizando o desmatamento de 15% de reserva legal no Cerrado Amazônico. A reunião foi suspensa. Na volta, os parlamentares passaram a analisar outros destaques. Aprovaram um período máximo de 5 anos para o pousio, o período de descanso da terra, mas sem fixar o percentual da propriedade que poderá estar sob esta utilização. Uma demanda dos ruralistas. Por 15 votos a 12, também foi aprovado um dispositivo que restringe aos rios que não secam a obrigatoriedade de recompor as áreas de preservação permanente nas margens.
Os parlamentares conhecem os seus estados, assim como eu conheço o meu. Nós temos uma infinidade de rios que só correm 2, 3 vezes no ano. E como é que nós vamos ter reserva legal? De nada. Do ar, do vento, de absolutamente nenhuma gota d'água. Então essas convicções é que ficam difíceis de serem acertadas aqui em acordo. Nós estamos vivendo nesse momento uma seca no Nordeste brasileiro. Alguns rios deixaram de correr em função dessa seca. Se aprovada essa regra que querem aprovar, esses rios deixarão de ter área de preservação permanente, ou seja, exatamente os rios que mais precisam para poder correr durante um período maior do tempo estão reduzindo a sua proteção. Os estados de Minas Gerais e Pará se mobilizam para que seja sancionada uma mudança no cálculo dos royalties pagos pelas mineradoras. O texto já foi aprovado pelos senadores. O governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, e as bancadas mineira e paraense agradeceram ao presidente do Senado, José Sarney, a votação da medida provisória 563. A MP foi aprovada nesta terça-feira no plenário com a emenda do senador Flecha Ribeiro, que beneficia os dois estados. A emenda determina que as mineradoras paguem à Cefem a compensação financeira sobre exploração mineral de acordo com o preço de mercado das exportações e não apenas com base no valor declarado pelas próprias empresas. A emenda que foi aprovada, ela apenas evita a elisão fiscal. Nós não aumentamos em nada a tributação. A Cefem, também conhecida como royalties da mineração, é paga pelas empresas que exploram recursos minerais. A contribuição é distribuída entre a União, estados e municípios produtores. O Pará e Minas Gerais são responsáveis por 80% da produção mineral do país. Os royalties da mineração representam quase a metade das receitas desses estados. A mudança deve garantir 300 milhões de reais a mais para Minas e 200 milhões ao Pará. Falam, comentam que é em torno de 40% o subfaturamento na exportação. Segundo o governador de Minas, a nova forma de calcular a Cefem não vai diminuir a competitividade das exportações brasileiras de produtos minerais. Agora, a campanha é para que a presidente Dilma Rousseff não vete a emenda. Ainda não há nenhum sinal, mas é claro que nós estamos nos movimentando para mostrar ao Poder Executivo, à senhora presidenta, os benefícios dessa emenda. A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que aumenta as penas para o tráfico de crack para até o dobro do que vale hoje. Com isso, o tráfico da droga passa a ser equiparado ao crime de envenenamento de água potável, que é punido com pena mínima de 10 anos de reclusão. A matéria vinha agora para a análise do Senado. Tomaram posse ontem os novos integrantes do Conselho de Comunicação Social. As indicações foram aprovadas pelo Congresso Nacional no mês de junho. Os 13 titulares e 13 suplentes tomaram posse nesta quarta-feira. São representantes das empresas, dos profissionais de comunicação, um engenheiro com conhecimento na área e integrantes da sociedade civil. Nós ouvimos todas as entidades, nós consultamos os parlamentares e procuramos escolher membros da sociedade civil que tivessem vínculos com o tema, que conhecessem o assunto e que pudessem representar não de forma ideológica, mas representar de forma concreta os interesses maiores da sociedade civil organizada no nosso país. É a terceira composição do Conselho. Ele foi previsto em 1988 na Constituição Federal, mas só foi instalado em 2002 e funcionou até 2006 como órgão auxiliar do Parlamento. Ele tem a função de aconselhar o Congresso Nacional nas matérias que nós tenhamos que examinar sobre esse assunto. O presidente do Senado, José Sarney, espera que o Conselho atue para assegurar a liberdade de expressão e de imprensa. Jornalista, eu conheci as dificuldades da profissão e sempre me manifestaram em favor da liberdade de imprensa. A presidência, que deve ser escolhida entre os representantes da sociedade civil, ficou com Dom Orani Tempesta, por aclamação. Dom Orani foi presidente da Comissão Episcopal para a Cultura, Educação e Comunicação da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O vice-presidente escolhido é Fernando César Mesquita,
secretário de Comunicação Social do Senado. O Conselho vai se reunir toda primeira segunda-feira do mês. Para a reunião de setembro, os conselheiros já enumeram temas prioritários. Nós teremos que tratar sobre os projetos e projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. O que está acontecendo para tomar um conhecimento todo o pessoal do Conselho. Depois, verificar se eles estão dispostos a fazer também comissões, já especializadas em alguns assuntos, para depois começar a colocar as prioridades. Considero que a tutela da liberdade de expressão, de um lado, é o maior desafio e, de outro, assegurar que as peculiaridades, tanto regionais quanto das novas mídias e dos novos meios de comunicação que têm surgido, serão os dois principais assuntos do Conselho de Comunicação Social. Eu espero e torço para que esse grupo de pessoas tenha um bom senso e entenda que para democratizar a comunicação nesse país, passa hoje por esse Conselho. Nas eleições de outubro, serão cerca de 15 mil candidatos a prefeito. Desses, 91 exercem atualmente mandato no Congresso Nacional. No dia 7 de outubro, os eleitores dos 5.568 municípios do país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. As eleições municipais só não são realizadas no Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, quando o Distrito Federal foi emancipado, já na Constituição de 88, decidiram não criar municípios dentro do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal é uma unidade só e não tem município. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 15 mil candidatos disputam o cargo de prefeito. O Poder Executivo Municipal atrai integrantes do Legislativo Federal. 86 deputados e 5 senadores, cerca de 15% dos parlamentares, estão concorrendo às prefeituras. Os senadores Vanessa Graziotin, Inácio Arruda, Humberto Costa, Wellington Dias e Cícero Lucena estão na disputa para prefeito das capitais dos estados que representam. Os parlamentares têm como principais apoiadores e cabos eleitorais os prefeitos e vereadores. Então eles precisam ajudar nessa campanha, não apenas com recursos financeiros apoiando a campanha, mas principalmente com sua presença e prestígio junto às bases eleitorais. De modo que uma troca recíproca. O deputado e o senador apoiam vereadores e prefeitos para que eles se elejam e estes vereadores e prefeitos, por sua vez, apoiam deputados e senadores nas suas eleições. Dos 27 partidos com representantes no Congresso Nacional, 17 têm candidatos para a eleição de outubro. O PT é o que tem mais, 12 deputados e 2 senadores. O PMDB vem em segundo lugar, com 12 deputados, e o PSDB com 10 deputados e 1 senador. Há, de fato, uma relação estreita entre a perspectiva de poder no plano federal de um partido e o número de parlamentares que ele tem, número de prefeitos e vereadores que ele tem na sua base de sustentação no plano estadual, né? E isso, esta eleição vem a ratificar essa constatação de que realmente quem lança mais candidato é porque tem perspectiva de poder, seja na disputa do governo do estado, seja na presidência da República. Mesmo que os parlamentares se elejam em outubro e forem substituídos por suplentes no Congresso, os analistas preveem poucas mudanças no tamanho das bancadas e na relação de forças entre governo e oposição. A partir de 2007 passou a existir no Brasil o Instituto da Fidelidade Partidária. Então, independentemente do nome que venha, já que está vinculado ao mesmo partido ou à coligação, em geral ele vai seguir a orientação partidária. Então essa mudança será absolutamente residual. Em geral, quem substitui pertence ao mesmo partido, o suplente que sobe pertence ao mesmo partido, ou à coligação da qual aquele partido que elegeu um deputado prefeito, né, fazia parte. De modo que não há muita mudança nem do ponto de vista ideológico, nem no plano partidário, e menos ainda em relação à fidelização à base de sustentação do governo. As eleições municipais deste ano serão as primeiras desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da lei da ficha limpa. É uma grande novidade para as eleições municipais, é um test drive para as eleições gerais em 2014, por isso que eu espero que o TSE e os tribunais eleitorais vão conseguir aplicar rigorosamente a lei da ficha limpa em cima dos candidatos a prefeito e vereador este ano.
para então estabelecer bem esse modus operandi para 2014. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.